Se liga, você quer montar um restaurante de sucesso, mas não sabe por onde começar? Assiste esse vídeo. Vamos nessa porque esse vídeo vai ser muito legal. Eu tô aqui no Camarada Camarão, um dos melhores restaurantes do Brasil. Essa rede tem mais de 16 unidades espalhadas em diversos estados. Nesse lugar que a gente está, que é no Shopping Nova América, no Rio de Janeiro, é o restaurante Âncora, um dos que mais fatura, um restaurante de muito sucesso. E exatamente por isso eu quero dizer para você, ou você, empreendedor, que está querendo montar uma operação de restaurante em algum lugar ou que já tem um restaurante, mas que não consegue fazer ele girar, não consegue fazer ele lucrar, não consegue fazer o sucesso que você imaginava, cara, vou te dizer, eu bati um papo com o CEO dessa marca aqui e ele tem, cara, ele é uma inspiração para mim, você vai entender o porquê depois, mas tem muito aprendizado por trás desse bate-papo e eu queria aqui nesse momento, antes de apresentar o bate-papo, resumir as 5 dicas que eu extraí dessa conversa para que você consiga montar um restaurante de sucesso. Vamos lá, em primeiro lugar eu quero falar para você sobre cardápio, tá? O cardápio é a tua principal ferramenta de vendas, é através do cardápio que você vai conseguir oferecer os teus produtos para os teus clientes. Sem essa ferramenta de venda, teu cliente ele não vai conseguir tomar boas decisões. Então o cardápio é onde de fato você vai influenciar o teu cliente a poder comprar mais, a poder escolher o que é bom para ele, a poder explorar dentro de diversas possibilidades, né, que você vai apresentar. Então, exatamente por isso, existe um grande dilema entre botar poucas opções no cardápio, enxugar ele o máximo possível ou ter um cardápio com opções variadas. Tá? O Camarada Camarão é um restaurante que é um case de um cardápio enxuto, onde tem sim categorias espalhadas ao longo do cardápio, mas que não tem diversas opções, como, por exemplo, a gente encontra em alguns restaurantes onde você passa, cara, meia hora só para você escolher uma opção, tendo ali o que a gente chama de paradoxo da escolha. Você passa tanto tempo para escolher uma opção que você fica cansado e não consegue tomar uma decisão. Então é importante que você bote no seu cardápio opções enxutas, mas que tenha variadas opções de categorias para que você consiga atender a necessidade do seu cliente naquele momento, tá? Em segundo lugar, já pegando o gancho do cardápio, para que você consiga rentabilizar ainda mais a tua operação de um restaurante que tem um espaço físico para que você consiga usufruir dele, é preciso que você diversifique sua receita em momentos diferentes e em canais diferentes. Então, é muito comum a gente ver uma operação que é linda, maravilhosa, um layout bonito, um produto bom, mas que ele é muito focado para o jantar. Ou seja, existe um desperdício muito grande dos outros horários do dia, no almoço, no final de semana, no delivery. Então é muito bom que você consiga diversificar e ter um cardápio, ter um produto, ter uma proposta diferente para cada um desses momentos. Almoço, happy hour, jantar, final de semana, delivery, catering, eventos e por aí vai. Em terceiro lugar, invista no layout arquitetônico, tá? Hoje em dia, você tem um projeto que consiga encantar o seu cliente, que consiga trazer experiência, que consiga ter ambientes instagramáveis, que consiga fazer com que naquele momento ele se sinta bem, ele saia daquela experiência com uma impressão positiva, com um sentimento transformado, cara, aí sim você consegue agregar valor dentro desse serviço, porque lembre, restaurante não é só sobre produto, e sim sobre serviço e experiência. E em quarto lugar, um atendimento impecável é imprescindível para a fidelização do seu cliente. Você pode investir no melhor cardápio, no melhor produto, mas se o seu cliente ele não for bem atendido, se você não treinar a sua equipe para estar sempre sorrindo e não se preocupar mais com o processo da operação do restaurante, porque muitas vezes o garçom, a pessoa que está atendendo, está muito preocupada com o processo, com o fluxo, com os pedidos, com a tecnologia envolvida e tem diversos gargalos ali nele em contato com o cliente. Então você tem que tirar essa barreira, tirar essa fricção e fazer com que o teu pessoal da linha de frente esteja sempre com um único objetivo em mente: encantar e satisfazer o seu cliente. E por último, não economize em experiências incríveis. Seja um ambiente instagramável onde o teu cliente não vai querer sair daquele lugar antes de tirar uma foto e postar na rede social. Seja um produto que sai uma fumaça
ou algo temático que também ele vai querer postar e chamar os amigos para participar e viver aquilo, ou até mesmo um momento especial para o aniversariante, como por exemplo um parabéns despojado, descontraído, ou um presente diferente que a gente vê em diversos restaurantes fazerem de forma muito bem sucedida, como por exemplo do Camarada Camarão. Essas foram as 5 dicas que eu consegui extrair desse bate-papo, mas eu quero deixar você com o melhor momento, que é de fato o bate-papo na íntegra com o Silvio, CEO do Camarada Camarão. Vamos nessa, vem comigo! Bom, vamos lá, estamos aqui no Camarada, gente. Esse aqui, cara, é o quê? O melhor restaurante do Brasil? Para muitos. Nós somos suspeitos, né? Mas esse realmente é diferenciado, é um restaurante diferente. Conta aí pro pessoal o que é o Camarada, quantas unidades, qual é o faturamento, dá uma pincelada. Camarada em números. Pincelada. O Camarada foi fundado em 2005, né? Então nós temos agora, esses 2 anos de pandemia, 16 anos, né, de funcionamento. Hoje são 16 operações. Faturamento, esse ano, 2021, devemos faturar 170 milhões. O grupo hoje tem aproximadamente 1.000 funcionários. É grande, porque cada operação a gente conseguiu diminuir, né, com a pandemia, né, em torno de 20%, 25%. Mas continuamos ainda com 70, 80 profissionais por unidade. É muita coisa. É muita gente. É uma média de faturamento de 10 milhões por cada unidade, né? Mais ou menos. Mais ou menos isso aí. É porque, na verdade, faturando 170 milhões, algumas operações inauguraram no meio do ano. Nós vamos inaugurar agora mais 2, agora uma em novembro e outra em dezembro. Então eu já estou contemplando aí essas inaugurações. Logicamente, se a gente tivesse inaugurado no início do ano essas 16, o faturamento seria bem maior. Hoje é em torno de 1,2 milhões por unidade, mais ou menos em média. Né? 1,2 milhões por mês. Por mês, por unidade. Tá. Por unidade. Mas nem sempre o Camarada foi tão grande quanto é hoje, né? Começou muito pequenininho. Começamos em Recife em 2005. Conta mais ou menos, faz a um primeira resumo unidade, da trajetória aí. A operação de rua. Mudamos vários, a gente entrou com um conceito de botequim, né? Então, inclusive o slogan era... Botequim do Camarão. Botequim do Camarão. Né? Era para ser um bar. Era para trabalhar com o chopp, um bom chopp, né? Chopp Brahma, por exemplo, e petiscos à base de camarão, coisa meio que inovadora, né? No mercado nacional. Mas os clientes começaram a pedir a gastronomia, começaram a pedir almoço, e aí a gente foi evoluindo para paixão por camarão, de botequim saiu para paixão por camarão, e depois a gente já fixou, né, como Camarada Camarão. Então hoje a nossa operação, além de ser especializada em camarão, nós trabalhamos frutos do mar no modo geral, mas logicamente que também tem carne, tem frango, tem outras opções, logicamente. Quero que você conte um pouquinho como é que foi, qual foi a virada de chave. Certo. Porque o Camarada, ele teve o botequim do Camarão, depois ele virou a chave, mudou o layout arquitetônico, mudou a proposta, mudou o conceito, as pessoas começaram a entender que o Camarada não era simplesmente um bar, era um lugar muito legal para passar tempo e comer com a família, com os amigos, mas que demorou um pouco para você abrir a segunda unidade, a terceira, a quarta, e nos últimos 2 anos, inaugurou o quê? 10 unidades nos últimos 2 anos? Nos últimos 2 anos não, nós começamos teve a pandemia, né? Porque na verdade 2 anos de pandemia, né? Praticamente. Mas no ano passado, 2020, nós inauguramos 3 operações no meio da pandemia. Uma em setembro, que foi Campinas, e 2 no final do ano. E este ano nós já vamos inaugurar 4 operações. Então, 7 nos últimos 2 anos. 7 operações
no meio da pandemia. Dobrou o tamanho praticamente o dobro do tamanho do negócio no meio da pandemia. Mas você fez uma pergunta sobre a virada de chave. E a grande virada de chave foi quando a gente saiu de Recife, né, onde nós temos a primeira operação. Isso foi há 10 anos atrás. A gente está falando de 2010, mais ou menos, tá? Meados de 2010 foi quando a gente recebemos uma proposta para montar a segunda unidade da rede no shopping Rio Design Barra, que é um shopping diferente, né? Tem uma área gastronômica muito forte, vários restaurantes. Não é um shopping com muito fluxo, é um shopping de decoração, um shopping design, um poder aquisitivo bem elevado, né? Então o ticket médio nosso muito alto. E o próprio shopping exigiu um projeto diferente. A princípio, o nosso arquiteto era de Recife, então ele tinha uma visão interessante do que é super arquiteto, né? Muito renomado no Nordeste, acho que no Brasil. Mas o shopping queria algo mais temático, sabe? Ele queria algo que no início eu não entendi, tá? Por isso que eu estou falando. Hoje eu já entendo o porquê. Brigou um pouco, inclusive, com o shopping. Ele não queria ter a visão do Nordeste para o Rio de Janeiro. Ele queria ter a visão contrária, ele queria ter a visão do Rio para o Nordeste. E isso tem uma diferença grande. E então indicou, né, o arquiteto que a gente está até hoje, que é o Ricardo Campos. E quando o Ricardo apresentou, inclusive a semana passada eu estive até falando exatamente sobre isso. Ele contratou uma empresa para falar exatamente sobre esse case, né? Então assim que ele apresentou o projeto, com madeira, com cobre, com lembranças do Nordeste, mas super sofisticado, você vê, nós temos um bambuzinho, né? Então a proposta nossa é elegante e sofisticada ao mesmo tempo. Então isso aí foi, quando ele me apresentou, foi amor à primeira vista, sabe? Eu sou meio chato para essas coisas, eu gosto de dar o meu pitaco e realmente não mexi em nada, né? Então a loja ela é bonita até hoje. Apesar da gente ter evoluído bastante, hoje já são 16 operações, né? Sim. Então são mais 14, né? Depois dessa. Muita gente foge de shopping. Muita gente quer montar restaurante foge porque acha que isso aqui é um custo exorbitante. E de fato é. Tanto para você investir em estrutura como essa, como o investimento de um camarada como esse, que é o do Nova América, que é um dos mais novos. Quanto custou o investimento? A média de investimento de um camarada é em torno de 4 milhões, 4 milhões e meio. É um investimento realmente pesado. E é aí onde entra o papel do fundo de investimento para acelerar esse crescimento que a gente comentou, né? Mas, beleza, para quem está em casa e quer montar um negócio, está naquela dúvida, vou para algo mais conservador ou vou para o shopping, que é onde tem realmente mais oportunidades? Qual é a tua visão sobre isso, principalmente fazendo esse equilíbrio entre a balança de receita e despesa, né? Você vai ter uma despesa muito alta, mas compensa que você consegue de fato ter uma receita muito boa. E como é que você cria essa equação para que no final você tenha uma operação lucrativa como essa? Shopping você está certo, todo mundo está certo, né? Em pensar realmente, o custo de shopping não é baixo. Você tem condomínio, você tem um aluguel pesado, você tem toda uma estrutura também de segurança, tem estacionamento, você tem um mercado no teu entorno, então depende muito do segmento em que você está atuando, né? Depende muito do diferencial da sua marca. No nosso caso, tá? Como existe uma tendência em poucos players para entrar nessas áreas gourmet, a gente consegue negociar bem. Então o que eu posso falar é o seguinte, eu sou fã de shopping, tá? Eu acho que o nosso negócio ele se encaixou bem, a gente sabe trabalhar com shopping, você tem que saber. Então, saber trabalhar com shopping é desde da concepção, qual shopping você vai entrar para aquele tipo de produto, em qual cidade. Se você escolher o shopping, aonde, em que local você vai entrar, porque também é importante. Às vezes você tem uma operação no mesmo shopping, se você tira de um local e vai para outro local, você dobra o teu faturamento. Sim. Então, é diferente, você tem que saber também aonde você entrar. Então você tem o shopping a escolher numa cidade, você tem aonde você vai entrar dentro do próprio shopping e depois vem a negociação, né? Então, logicamente, é muito difícil negociar com shopping, principalmente quando a marca é nova, você está começando, você tem que ter algo diferencial, você tem que ter um diferencial, algo que o shopping diga, poxa, isso aqui não existe, ou isso aqui, qual é a tua concorrência, qual é o teu diferencial com relação ao concorrente, isso vai facilitar a tua negociação. Então, eu acho que você tem que fazer conta para entrar dentro do shopping. Você tem que fazer antes conta. E aí faz a conta e negocia. Ó. E tem que jogar aberto.
chega lá e fala com o número, olha, para mim tem que entrar dessa forma, enfim. Falando em conta, eu sei que você faz muito essa conta específica e eu acho que eu queria trazer isso para o pessoal, que é o seguinte, existe uma matemática por trás de uma máquina lucrativa como essa. Aqui é uma máquina lucrativa. Você sabe que você botando um camarada num shopping desse perfil, que tem uma metragem quadrada mínima desse tamanho, com um aluguel desse porte, eu faço dinheiro aqui. Você já tem mais ou menos essa equação. Sim. Você descobriu isso ao longo do tempo. Isso porque no restaurante, o restaurante faz dinheiro quando ele gira, quando ele movimenta. Então você não pode ter uma operação como essa tendo 30 mesas. Claro. Você não gera dinheiro. Qual para você é essa equação ideal de um restaurante? Quantidade de mesas, CTO, percentual de CTO, percentual de CMV, fala um pouquinho desses números. Quando a gente fala em alimentação no modo geral, nós temos alimentação de praça, de fast food, praça de alimentação. Então, quando a gente fala de operação de praça, o que a gente costuma negociar é o CTO, que é o custo, condomínio, aluguel e fundo de propaganda. Eu estou tirando IPTU, CTO, aluguel, condomínio e fundo, que é o que a gente chama. Ele não pode ultrapassar 10% do faturamento estimado. Então, se eu estou ali prevendo, e aí você tem várias formas, tem várias pesquisas para você descobrir quanto mesmo. Você vai... Na praça você vai ali, tem que descobrir quanto está faturando. O próprio shopping pode revelar o teu vizinho ou concorrente, ou como tem botar fazer pesquisa. Então, por exemplo, se você vai estar estimando ali faturar 100 mil reais, você tem até 10% de CTO para negócio, é 10 mil reais, pô. Se passar daquela conta, já vai tirar da tua margem. Tá? Porque você tem 10% de CTO, você tem um CMV de 35%, dependendo da operação. Mas isso você para chega praça de alimentação, né? Eu estou falando para praça de alimentação. Uma operação como a nossa, que é uma operação bem maior, ela é considerada âncora, né? Então, o que é âncora? Âncora é aquela operação que ela chama, né? Ela é destino. Então, as nossas negociações elas são bem diferentes. A nossa conta ela chega de 4% a 5% é a nossa média de CTO. Tá. Né? Então, na maioria dos shoppings, a gente consegue realmente pagar percentual, que aí é bem diferente. É o melhor dos mundos. Se você for realmente botar na balança, infelizmente o shopping é isso. Né? Os pequenos eles pagam para ter os grandes. Só que os grandes também chamam o público para alimentar os pequenos. Então, ali um ciclo. É difícil, mas não é só alimentação, tá? Sim, então a gente vê as grandes âncoras de shopping também pagam mais ou menos assim. Sim. Tem que ter um cardápio específico para o dia da semana, de segunda a sexta, que aí pega um público mais executivo do dia a dia, que está ali, né, no almoço. E hoje a gente vê pessoas indo para o nosso restaurante praticamente 4, 5 vezes por semana. Tem gente que vai todos os dias, é impressionante. Então você não pode ter um ticket médio muito alto, né, durante a semana. Você tem que trabalhar todos os momentos dentro do shopping, então você tem que ter uma operação que aí eu já falo em criatividade no cardápio, tem que ter um cardápio inteligente. Então você tem que ter um momento executivo para o almoço de segunda a sexta, você tem que ter um happy hour forte, você tem que ter uma janta também, você tem que ter um lanche, né? E final de semana é fácil também movimentar, porque a maioria dos shoppings movimenta no final de semana. Então você tem sempre esse fluxo de pessoas e aí não precisa de nenhum tipo de promoção, né? As casas estão sempre sem contar com outros canais também, como o delivery, o catering que você pode fazer, eventos que você pode sediar. É a mentalidade de você aproveitar um espaço como esse, que já tem um custo fixo enorme, para que você rentabilize e fature em momentos diferentes. Porque a gente vê muita casa, cara, sendo muito bom em jantar, mas o almoço abre e não fatura. Tá lá as moscas, né? Ou então nem abre, mas que está dispensando, porque aquele espaço está ali, né? Poderia muito bem criar um momento como esse, que o camarada cria muito bem. Isso não é fácil, tá, Rafa? Porque você tem o perfil, às vezes você tem um perfil de rua, que é mais moradia, então não é tão executivo, não tem tantos empresariais que seguram um almoço durante a semana. Então, até shoppings assim com esse perfil, tá? Então, e aí, logo depois na pandemia, né? Logo quando começou, o delivery era sempre uma tendência, né? Hoje é realidade total, como você falou. Então, todas as nossas casas, elas, já um pouquinho antes da pandemia, já estavam sendo projetadas pensando no delivery, tá? Porque isso é diferente. Se você não tem um projeto já adaptado ou já com um conceito para iniciar com delivery, e se você entrar com delivery dentro de uma proposta, você termina se atrapalhando, porque a cozinha, o tamanho de cozinha é diferente,
pessoas, você tem que pensar de forma diferente. Então tem toda uma estrutura que você tem que ter para atender motoqueiros, por exemplo. Né? Mas hoje nós já estamos fazendo dessa forma. As nossas casas giram em torno, a gente negocia em torno de 800 a 1.200 metros quadrados. Então são casas de 300, 400 lugares. Se bem que agora em dezembro vamos inaugurar a maior casa da rede, né, em Brasília. Nós temos 2.200 metros quadrados. Essa vai ser fora do shopping, né? Essa vai ser num shopping, é um shopping horizontal, que fica ali no setor hoteleiro norte, né? Mas é como se fosse uma operação de rua, porque é um anexo, né? Então nós temos 2.200 metros quadrados, próximo de 600 lugares, com 2 salas de reunião pequenas para até 12, 14 pessoas e 2 salas grandes para eventos de até 100 pessoas. Casamento. Cada casamento, por exemplo. Então, as nossas operações hoje, nós já estamos entrando com uma metragem maior, pensando também otimizar um bom delivery para a gente também atender bem, né? Porque imagine você trabalhar num delivery forte, que no domingo domingo é o melhor dia para o delivery, mas também é o melhor dia para o restaurante. Então, como é que você consegue conciliar isso se a operação não foi projetada, espaço e pessoas, para aquele momento do delivery? Termina você dando prioridade para o salão e esquecendo o delivery. Sim. Mas qual foi a solução que vocês criaram, então, para uma solução arquitetônica, um projeto novo, já pensando em separação de cozinha, uma área de expedição separada? Não é separando a cozinha, o processo ele é o mesmo, mas tem uma expedição específica para trabalhar com os motoqueiros, né? Tem uma equipe de montagem dos pratos, não é a cocção, mas a montagem ela é separada. Né? Então nós trabalhamos com KDS, por exemplo, que é toda a parte de inteligência e tecnologia dentro da nossa cozinha. Então quando sai, por exemplo, de um iFood, que é o maior player hoje, né, de delivery, então quando você tem um iFood, ele já vai para o nosso sistema e ali o sistema já tem um grupo que já vai fazer aquela montagem daquele prato e ele sabe logicamente que é um delivery, mas está ali dentro do processo, como se fosse para o salão ou como se fosse para o delivery. Só que a saída não é para o garçom, a saída é para o motoqueiro, né? E já vai embalado. Se a gente dividir um restaurante em 2 negócios, cozinha e salão. Cozinha representando o produto, qualidade do produto, que é dali que sai, é a fábrica desse negócio. E salão sendo a parte do envolvimento, do atendimento, da experiência, do serviço, né, que tem que ser muito forte. Obviamente que o melhor dos mundos é que você tenha um ótimo produto com um ótimo atendimento e serviço. Um equilíbrio, né? É um equilíbrio, mas para você, qual é o mais importante? Isso realmente é polêmico. Não vai fazer aquela pergunta, mas, não vai responder clichê. Não, os dois não. Qual é o mais importante? Veja bem, logicamente que a gente não entende dessa forma, tá? Porque se eu começar a segmentar o meu restaurante, o pessoal de cozinha, eu já começo a separar ali. A gente procura tirar esse estigma, cozinha e salão, né? Então a gente procura acabar com isso. Mas eu entendi a sua pergunta e eu vou colocar um pouco do que eu visualizo, do que eu aprendi, né, nesses 25 anos de alimentação. Né? O que todo mundo quer, o empresário de alimentação, do food service, o que ele quer? Ele quer faturar. E o faturamento não vem da cozinha, o faturamento vem do salão. O faturamento vem do número de garçons que você tem, do número de mesas que você tem. Só que essa conta, ela não pode ser feita só dessa forma, pensando em salão. Ela tem que ser feita ao contrário. Ela tem que ser feita do tamanho da cozinha para atender aquela demanda de salão. Porque senão tira do pé. Se você tiver uma cozinha pequena e um salão enorme para você faturar, você não vai conseguir. Você pode até, com uma equipe muito boa, atender os clientes. Mas eu tenho certeza que você não vai atender a bom grado. Você vai ter um cardápio limitado, porque a cozinha é pequena. Então você não pode inovar dentro do seu cardápio. Então a cozinha hoje, a nossa cozinha, a gente já chegou a essa conta, tá? Ela é de 35% a 40% do tamanho do restaurante. Então se a gente tem um restaurante de 1.000 metros quadrados, eu tenho que ter um back de 350 metros quadrados. Eu tenho que ter um back de 350 a 400 metros quadrados. Se eu fugir muito disso, eu não vou conseguir atender. E existe realmente essa briga. Sempre a cozinha puxa, eu quero mais, o salão quer mais, mas a gente tem que ter esse equilíbrio, tá? E a gente chegou. Então, respondendo a sua pergunta, é 60-40.
60 cozinha, 40 salão. Ao contrário. 60 Veja bem, salão, eu estou 40 falando de cozinha. espaço. Isso em tamanho. Estou falando em tamanho, tá? Entendi. Porque Não em grau de importância. mas Rafa, quando você vê aí restaurante, e eu acho que donos de restaurantes vão estar escutando isso, vão estar assustados, porque a conta não é essa. A conta é a menor possível. O cara não vê a cozinha. Sim, verdade. Né? Então você não vê a cozinha como uma fonte de faturamento, né? Poxa, vou aumentar o salão, vou aumentar mesas. Exatamente. Então eu não consigo ver, por exemplo, uma operação de 250, 200 metros quadrados de um restaurante dentro de um shopping, que você tem que ter mesa, tem que ter uma boa cozinha. Sim. Você fica limitado. Sim. E a gente não pode ter limitações dentro de um restaurante. Sim. Limitações de volume de produto, de cardápio, de inovação. Agora, por exemplo, nós estamos lançando a linha dos hambúrgueres, dos sanduíches de camarão, dos hambúrgueres, que é uma grande novidade. Imagina se eu não tivesse estrutura dentro da nossa cozinha para tentar inovar. Então eu preciso de equipamentos diferentes. Então isso tudo, pô, eu estou inovando, eu estou trazendo coisas diferentes. Agora você falou em espaço necessário para a cozinha. Mas não é só o espaço, obviamente. É espaço, é equipe muito bem treinada, capacitada. São processos muito bem definidos. É tecnologia, que você mesmo falou, tecnologia não é só equipe, por tecnologia, trás, equipamento de altíssima qualidade. Então, realmente, investir bem na cozinha para que o produto que saia lá seja um produto que represente por si só e que seja o próprio serviço para o cliente, talvez até dispense o trabalho de um garçom, de um projeto arquitetônico desse da vida. O produto, ele já fala muito mais do que qualquer... Eu trago um exemplo, eu acabei de sair de um lugar ali que o cardápio me vendeu muito bem o que eu queria comer, porque estava visualmente falando, estava lindo, perfeito no cardápio. O garçom não, o atendente me vendeu muito bem, só que demorou para entregar, não veio do jeito que eu estava querendo, ou seja, eu nunca mais volto nesse lugar, porque o produto não foi representado. Aqui é o seguinte, a nossa regra, a parte financeira ela é importante, mas ela não é principal. Ela vai ser consequência de um trabalho. Então eu não quero inaugurar um restaurante e começar a bombar, não quero. Eu acho que o faturamento, o faturar, o dar certo, ela é consequência de todo esse trabalho que tem por trás, né? Hoje eu estava inclusive numa reunião em Brasília, junto com o pessoal da imprensa, e eles me falaram, vem cá, qual o diferencial hoje do camarada para entrar aqui em Brasília, etc. Bem, tem vários, né, que a gente contempla, mas o que antigamente não era, hoje já está sendo, né, que é algo que a gente inclusive está brigando, né, porque existe uma tendência, eu não sei se isso logicamente que existe a tendência da tecnologia, que é o QR Code. Então, a maioria dos restaurantes hoje não tem cardápio físico. É digital. É o digital. É uma tendência? Pode ser uma tendência, né? Pode ser uma tendência, eu concordo. Mas também eu acho que tem alguns restaurantes, alguma gente se aproveitando, porque o cardápio ele é caro, né? Ele tem que ter uma inteligência ali por trás, ele tem que ter fotos. A parte física também é caro, por exemplo, uma rede como a nossa, eu tenho que fazer, o nosso cardápio, inclusive a gente lançou um cardápio novo agora, que a gente virou belíssimo. Sim. Esse cardápio foi uma fortuna, mas a gente está investindo nisso. Isso faz parte da experiência, né? Então a gente está, eu até falei hoje para a imprensa, é aquela coisa à volta da raiz, pô, à volta da essência. O mundo está tão digital, a gente está começando a perder a essência do contato, pô, do contato humano. Isso a gente não quer perder isso. Então o cardápio faz parte daquela experiência, faz parte da pessoa abrir, olhar, pô, eu quero ver esse, ter o tempo, o garçom explicar. Porque no celular não dá para fazer isso. É mais prático? É mais prático. Tem um custo menor para o restaurante? É mais barato. Tem, mas e toda a experiência? Será que vocês que estão escutando, vocês preferem pelo QR Code? Ou se tivesse um cardápio bacana para você olhar com calma, explicando? Então, a gente está quebrando um pouco isso, tá? Sim. Eu estou falando não é só aqui no país, né? Porque a maioria das redes agora, a gente ainda está numa pandemia, porém já está acabando o lockdown, etc. Já está voltando um pouco o consumo, né? Muito consumo. E as redes ainda continuam sem o físico, né? E a gente aí inovou agora, foi uma discussão interna nossa, com todo o nosso time de marketing e operações, para saber qual é o caminho que a gente ia tomar, mas a gente decidiu esse caminho, né? E é algo que hoje está se tornando um grande diferencial, né, da marca. Verdade, pô, faz da sentido. marca. Bom, indo para as últimas perguntas, muita gente ainda deve estar na insegurança de estar empreendendo nessa realidade que a gente está vendo hoje, tanto econômica quanto da crise sanitária, e tem essa dúvida, será que está na hora? Traz um pouco da tua perspectiva, porque na pandemia foi o momento que você mais cresceu.
Foi o momento que você mais investiu. Você viu oportunidades e você apostou. Apostou não, obviamente, enxergando o curto prazo, o longo prazo. Conseguiu boas negociações comerciais. Mas o momento hoje, certo, tá bom para se investir, tá bom para ter um restaurante, você já está tendo negócios que estão faturando bem, estão lucrando bem hoje. Todos os nossos negócios, Rafa, já voltaram. Né? 100%. Já voltaram ao normal. Né? Logicamente que tem alguns shoppings que tem um perfil mais durante a semana de um público mais executivo, que essas empresas ainda estão de home office. Mas a tendência é que isso vai voltando, né? Está voltando. A gente está em novembro, a expectativa nossa para 2022 ela é muito boa. Né? Logicamente que nós temos aí um momento difícil aí, 2022, tem eleições, tem uma série de outras coisas aí por vir, tem essa briga toda política, mas existe essa retomada, né? As pessoas estão com vontade de consumir, tá certo? Então, eu vejo sim que é o momento, né? Voltando para o lado dos shoppings, os shoppings estão, logicamente, entendendo todo esse momento, então as negociações elas são diferentes, não é só para a nossa operação, no geral. Né? Antes da pandemia, o mercado também estava muito fora de uma realidade, então os shoppings, muita gente querendo entrar, e aí você tem a oferta e procura. Então quando você tem isso, os custos ficam mais altos. Hoje você tem uma vacância em shoppings, né? Então os shoppings estão querendo boas opções. Agora, logicamente, que você tem que ser criativo, né? Você tem que pensar como você vai investir, dependendo do segmento. Se for restaurante, tem que pensar muito bem no negócio, saber se você tem perfil para tocar um restaurante, porque tocar um restaurante você tem que estar dentro do negócio, você tem que gostar de pessoas, você tem que ter uma boa equipe, você tem que desenvolver um bom cardápio, independente do local, independente de tudo isso, é meio que básico, né? Para gerar aquela experiência. Então, o mercado está muito mais profissional, aquela coisa mais amadora, ela está deixando, né? Então, acho que se você tiver com uma vontade e com um desejo de entrar com uma coisa boa, profissional, uma boa ideia, é o momento, sim, de negociar e de entrar, principalmente em shoppings. Eu sou suspeito para falar, meus negócios, na maioria, são dentro de shoppings. Consegui formatar e conseguir dar o resultado necessário. A gente tem bons resultados dentro de shopping, mas, assim, eu continuo acreditando bastante nesse segmento. Nesse momento, inclusive. Bom, o momento é bom, então, para quem quer empreender e tiver uma oportunidade, tiver condições financeiras, tiver boas negociações, vale a pena, mas... De forma profissional, tá? De forma profissional, de forma assertivamente pesquisando. Claro. E aí onde eu quero entrar aí para a última pergunta, que é o seguinte: nos últimos 25 anos de experiência nesse segmento, você já quebrou a cara diversas vezes. Claro. Em diversas situações, seja a negociação errada, escolher um parceiro errado, produto errado, talvez layout errado, arquiteto errado, enfim, deve ter tanta coisa aí que você aprendeu nesses últimos anos. Qual é, assim, um supra-sumo, um resumo do resumo dos seus principais aprendizados nesse segmento que você consegue passar pro pessoal para que eles não cometam esse erro hoje ao empreender nesse segmento? Um resumo dos principais aprendizados. É difícil assim a gente resumir, né? Porque a gente aprende tanto, né? E a gente continua aprendendo, né? Você vê, o momento em 2020, né? Quando começou a pandemia, ninguém imaginava, inclusive eu. O lockdown ele começou dia 20 mais ou menos, no Brasil, no geral, foi dia 20 de março de 2020. 5 dias antes, uma semana antes, 7 dias antes, já existia uma redução do fluxo de pessoas nos restaurantes, nos shoppings, etc. E as pessoas me perguntavam, né, ligavam para mim, né, do nosso segmento e de outros: Silvio, o que você acha? Pô, vai fechar? Os shoppings vão fechar? E a primeira reação minha: impossível, os shoppings não vão fechar. Né? Então eu falava com propriedade, porque isso nunca tinha acontecido. Apesar de 25 anos de experiência, eu nunca tinha visto isso. Né? Então é muito difícil. Eu acho que a experiência e os erros, a gente tem que ter a coragem de estar tentando acertar, mas sabendo que você pode errar. Né? E o errar faz parte dentro do processo de aprendizado. Né? Faz parte. A gente só cresce errando. Agora, é o que eu falei, eu acho que é muito importante você já entrar com uma visão que o faturamento ele vai ser consequência do teu trabalho. Isso eu foco bastante, porque se você entrar pensando primeiro no aspecto financeiro e depois no aspecto do trabalho, da base,
você não vai se dar bem, né? Os nossos franqueados, eu costumo falar isso também, porque, e a maioria, tá? Quando chega com um aspecto muito financeiro, não vai dar certo. O cara quer tirar lá, então tira no momento errado. Logicamente você tem que sobreviver, né? Mas já tem que pensar dessa forma, você tem que pensar a médio e longo prazo. E eu sou testemunha disso, porque eu já presenciei várias vezes você negar franqueado que tinha dinheiro, mas não tinha perfil. Ou seja, se o foco do cara que está por trás, como você, é de financeiro, é de dinheiro, ele estaria recebendo aquele dinheiro ali independentemente. Estaria pegando dinheiro do franqueado, que a gente não está nem falando do camarada camarão, a gente está falando já do camarão e companhia. Já do camarada camarão e companhia. não é. Ou, por exemplo, shoppings que fizeram propostas de bancar uma loja inteira do camarada e você também já negou. Várias. Pois é. Hoje, com o mercado aquecido e poucos players nesse segmento comercial, eu recebo praticamente por semana 10, 15 shoppings no Brasil inteiro, né? Então, hoje eu estou numa dificuldade, agora a gente estava conversando, né? Então, aqui no Rio de Janeiro mesmo, eu tenho praticamente aí mais uma pancada de shoppings querendo a nossa marca. Sim. E tem todo um momento, porque não adianta você abrir e não ter estrutura também para atender, né? Então, tudo tem o seu momento, né? E vou voltar, o mais importante para a gente é a experiência, a gente manter, é crescer com a mesma qualidade, como se tivesse a primeira unidade, como se fosse a primeira. Então, essa essência, eu estou passando aí para o meu time, existe o crescimento, existe a empolgação, a gente quer crescer, mas tudo tem o seu momento, você tem que ter uma estrutura para saber, porque depois para você voltar é mais complicado. Então, a coisa ela tem que ter muito equilíbrio, muito equilíbrio. Resumindo aí, muita qualidade no que se faz, não pensando no resultado a curto prazo, tendo um envolvimento do time, tendo atenção nos detalhes, tudo faz a diferença para quem está entrando nesse segmento. Mais uma coisa, mais uma última mensagem final. Não, você falou aí, eu ia comentar sobre a experiência. A experiência no nosso segmento restaurante não é mais você ter uma boa comida. Você tem uma boa comida e um bom atendimento, isso é básico. Isso é obrigatório. Isso é obrigatório. A experiência é tudo, né? Então a gente vem evoluindo, né, com esse conceito de experiência. Para você dar uma experiência de um bom atendimento, você tem que ter uma equipe por trás, você tem que motivar essa equipe, você tem que estar gente do teu lado. Mas a experiência é a iluminação, né? Então a iluminação nossa, ela vem evoluindo, é o espaçamento entre as mesas, é o layout do restaurante, ambientes mais instagramáveis. Sim. Você tem que entrar dentro desse processo, né? Porque senão você fica fora do contexto. Você tem que, a música, né? O tom da música, a qualidade. Se você trabalha num happy hour, por exemplo, você não pode ter uma música que estoure um happy hour, mas você não pode ter uma música de happy hour, por exemplo, no almoço de domingo em família, né? Então você não pode ter numa sexta-feira à noite, pós o happy hour, tá certo? Onde você vê que o público é diferente, uma música mais agitada. Então, música faz parte, ambiente faz parte, o detalhe faz parte de toda a experiência. Então, isso é o que a gente não pode perder. Então, a experiência de um restaurante ou qualquer outra operação de varejo, você trabalha com pessoas, você tem que focar nisso aí. Agora, para falar de restaurante, você já viu que a gente passa um dia inteiro, né? Você já passa, tem vários assuntos, tem vários detalhes, porque a gente está falando aí de uma forma bem macro, né? Se a gente começar a entrar no micro, aí tem muito o que falar, tá bom? Tá bom. Fechamos então. Pessoal, os fãs do Camarada Camarão de todo o Brasil, Aracaju, Fortaleza, se eu parar aqui para falar Salvador, Recife, Rio, São Paulo, Campinas, João Pessoa, não esqueça, Manaus, Belém, Vitória. Belém ainda vai inaugurar. Belém vamos inaugurar agora, né? Tá, então, já contrato assinado, então já começa a obra. Fãs do Camarada de todo o Brasil, comenta aqui nesse vídeo se você realmente é um fã, se você nunca estudou a falar num Camarada na vida, comente também aqui, eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender e vir passar por essa experiência. Pai, hoje foi um orgulho poder... Filho, que bom. Rafa é meu filho, gente. Muito obrigado aí por esse sucesso pra gente. Sucesso. Tá bom? Valeu, turma.